Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. É muito bom estarmos de volta, né? A gente ficar um domingo longe dos irmãos, parece que a gente passou uma temporada longe, né? Mas graças a Deus, ao final, vou falar para vocês como é que foi lá, né? A nossa viagem. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, assentado mesmo, no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Cantares, capítulo 2, versículo de número 15. Ok, vou ler apenas um versículo, vai ser o tema da nossa ministração nesta manhã. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Vou repetir. Apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Pai querido, essa aqui é a Tua palavra sobre a qual ministrarei nesta manhã. E eu quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor me concede de estar aqui na Tua casa para ministrar a Tua palavra. Que Tu me concedas graça, sabedoria, discernimento para ministrar, ó Deus, conforme o Teu querer e a Tua soberana vontade. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir, a começar em mim e alcançando o coração de cada um dos nossos queridos irmãos e aqueles que nos assistem também nesta hora. Espírito Santo de Deus, essa é a Tua casa, esta é a Tua obra. Fique à vontade em nosso meio para fazer o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Quando eu estava pensando a respeito do que ministrar nessa manhã, e Deus me levou a meditar nesse texto, né? E na verdade, Deus tem algo para falar conosco aqui essa manhã, e a gente precisa estar atento, porque às vezes acontecem situações em que nós pensamos assim, a gente se preocupa e a gente se atém àquelas coisas que são muito grandes, e às vezes nós esquecemos daquelas coisas que são pequenas, e são exatamente elas que nos atrapalham. Por exemplo, a gente nunca tropeça numa pedra grande, a gente tropeça numa pedra pequenininha, no obstáculo pequeno, né? Então aquilo se coloca diante de nós, a gente acaba de uma forma ou de outra tendo alguma dificuldade. Sabe aquela expressão, a pedrinha no sapato? Né? Então a pedrinha desse tamanho assim, está lá no nosso sapato, a gente está andando, mas ela realmente acaba nos atrapalhando. Não é isso, pastora Carla? Então assim, isso que acontece conosco, das pequenas coisas, nós temos que estar atentos a tudo isso. E às vezes algumas pessoas pensam que deveriam se preocupar apenas com aquilo que é grande, aquilo que é maior, aquilo que está muito à mostra, né? Mas a gente acaba se esquecendo daquilo que está pequenininho, que às vezes está escondidinho, entendeu, Christian, né? Então, a gente olha para isso e fala assim, não, isso aí não vai dar, isso aí a gente não tem que preocupar não. Mas são justamente aquelas pequenas coisinhas, né, que acabam nos atrapalhando, provocando ferida do pé, provocando um calo e nos fazendo tropeçar. Muitas vezes poderíamos pensar que as grandes raposas, né, aquelas que são perigosas, com quem nós deveríamos nos preocupar, estar atentos a elas. É claro, com certeza que sim, mas as raposinhas são pequeninas e aparentemente inofensivas. E elas gostam de cavar, né, ao redor daquelas videiras, todas bonitas, cobertas de flores. Sabe que as raposinhas são animais muito bonitos, Vanessa? Muito lindos mesmo. Seu pelo é macio, sedoso, sua cor é suave. Olha, elas até parecem brinquedinho de criança. Dá vontade de pegar, tomar no colo, né, fazer um carinho. Mas são estas raposinhas que no sentido natural e no sentido espiritual devastam as vinhas, e devastam as vinhas do Senhor quando ainda estão em flor. E nesse contexto aqui, a vinha simboliza a igreja, né? Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos, e as flores, né, sempre antecedem os frutos. Então muitas vezes, quando está ali aquela vinha toda
toda florida, toda bonitinha. Aí vem aquelas raposinhas e começam a destruir aquela vinha. E elas estão ali devastando, começam a devastar as vinhas do Senhor, no sentido de tentar impedir que aquelas vinhas deem fruto. E na verdade Jesus é a videira e a vinha simboliza Jesus, né? E os frutos da videira, né, as uvas, significam o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então tudo que essas raposinhas e tudo que o inimigo das nossas vidas, Bárbara, tenta fazer é com que nós não consigamos produzir estes frutos dessa videira através do fruto do Espírito. E as flores, Isabela, são as nossas orações. E tudo que o inimigo quer é tentar impedir a cada um de nós, pastor Joaquim, de orar. Tudo que ele quer fazer é fazer com que nós desanimemos, Alexandre, de orar, de buscar a Deus, de ter a nossa fé fortalecida em Deus, a ponto de nós crermos que Deus é o Deus do impossível, que Deus é um Deus que faz grandes milagres. As raposinhas tentam de toda maneira, Renatinho, impedir a nossa comunhão com Deus, impedir as nossas orações, nos impedir de buscar a face de Deus, e farão tudo mesmo para que a gente fique desanimado. Você já pensou, Clécio, como que muitas vezes é difícil a gente orar? Já percebeu, Paulo? Como que muitas vezes, quando você está aqui, assim, no auge do cansaço, quando você está enfrentando algum desafio muito grande, né? Às vezes eu já ouvi muitas pessoas dizendo assim: olha, estou sem forças até para orar. Entendeu, irmão Fernando? Então, as raposinhas estão ali, e às vezes não é uma coisa grandona, não, às vezes é alguma coisa, aquele que soma, aquele que é pequenininho e que está crescendo, tentando e consegue nos impedir de orar. Farão de tudo para que a gente busque a face do Senhor. Farão de tudo para nos impedir de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Tem alguns pecadinhos que realmente, assim, às vezes a gente acha que não tem nenhum valor, e muitas vezes eles nos afastam da presença de Deus. Pecados sutis ou pequenos problemas, Rafael, que impedem o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Caçar aquilo que é grande, né? Tentar acabar com um problema que é grande, uma situação que é grande, muitas vezes pode ser até mais fácil e a gente ter até mais foco do que as pequenas coisas, do que direcionar as pequenas coisas, porque aquilo que é grande a gente consegue ver rapidamente, mas o que é pequeno, Sandra, é difícil a gente encontrar, e muitas vezes elas não aparecem, ficam escondidas, entendeu, Kevin? Ficam escondidas, e aí quando a gente acorda, elas se somaram, e elas acabaram nos afastando da presença do Senhor, nos atrapalhando de ter uma plena comunhão com o Senhor. A raposa é um pequeno animal, mas de fato, Patrícia, causa grandes estragos. Quando a Bíblia diz que elas devastam a vinha, ou seja, elas destroem, arrasam, né, as vinhas que estavam em flor, que iriam começar a dar fruto, exatamente no momento quando elas começariam a dar fruto. Exatamente esse é o momento que o inimigo das nossas almas começa a agir, e ele tenta nos atrapalhar de dar frutos. O Senhor Jesus disse assim: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, sereis meus discípulos, produzirão muitos frutos. Se nós permanecermos em Cristo Jesus, nós vamos produzir muitos frutos. Aqui no livro de Cantares, essas raposinhas eram pequenos mamíferos que viviam na Palestina e que destruíam algumas vinhas, né? E na verdade essas raposinhas são animais assim astutos, animais espertos, muito vivos,
conseguem até mesmo enganar os cães que são colocados para caçá-las, né? E elas têm uma estratégia que elas urinam em alguns lugares para confundir o olfato dos cachorros, até fazer com que eles percam os rastros, né, das raposinhas. E elas simbolizam também aqui, queridos irmãos, os demônios, que por ordem de Satanás querem destruir a igreja e a vinha do Senhor. O inimigo, ele é astuto, ele é sagaz. Aliás, a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, quando a serpente procurou por Eva, e a Bíblia diz que a serpente sagaz e astuta conseguiu enganar Eva. E aí, queridos irmãos, é tudo que o inimigo continua tentando fazer nos dias atuais. Ele continua tentando nos destruir, continua tentando nos enganar. E dentro do lar, o que acontece é que existem muitas raposinhas, muitas coisas pequeninas que aparentemente não causam danos, mas nós sabemos que isso é mentira, porque causa muito estrago. Tem muitas situações no relacionamento familiar que de uma forma ou de outra vão deteriorando o relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, né? E isso às vezes as pessoas não conseguem perceber. E quando elas acordam, quando elas despertam para aquilo, já houve um estrago muito grande. Foi de forma assim muito capciosa, pouco a pouco, bem devagar, e aquilo foi acontecendo, e a gente não deu muita importância. Foi um conflito que não foi resolvido aqui, foi uma fala, uma palavra que foi dita de forma indevida ali, foi alguma situação que não foi resolvida entre o marido e a esposa, foi alguma situação entre os irmãos que os pais não se atentaram para resolver, e aquilo pouco a pouco foi atingindo a família, e essas pequenas raposinhas trouxeram situações que em muitas ocasiões se tornaram insustentáveis. Queridos, tem muito casamento, muitos casamentos que terminaram por coisas desse tamanho. Aí você vai conversar com o marido, vai conversar com a esposa, ela diz assim: olha, não foi nada assim demais que aconteceu, foram pequenas coisas que foram se acumulando e foram se somando dia após dia. Aí eu não dei conta mais. Cansei de dar oportunidade para meu marido, cansei de dar oportunidade para minha esposa. Não dá, e aí acabou, eu cansei. Pastor, eu simplesmente cansei. Cuidado, as raposinhas nos fazem cansar, porque elas são persistentes, e elas ficam, sabe aquela história da gotinha que fica batendo, né? E aquilo vai cansando, e chega um momento que a pessoa diz assim: eu não dou conta mais. Queridos, precisamos fazer de tudo para manter a paz no nosso lar e nos nossos relacionamentos interpessoais. Entendeu, Rebeca? É muito importante, sabe? Muito importante, Maria Nova, que nós estejamos atentos a tudo que nos cerca, tudo que nos acontece. Olha, que tipo de palavra que nós estamos falando? Qual a maneira, Renato, como nós estamos lidando com as pessoas? Será que a forma como eu estou falando com a minha esposa? Será que a maneira como a esposa está falando com o marido? Será que a maneira como os pais estão lidando com os seus filhos? Né? Será que aquilo ali não está sendo uma pequena raposinha que pouco a pouco está minando a força, minando o ânimo, roubando a paz e roubando a alegria dentro do lar? Quantos jovens, quantos adolescentes e mesmo crianças, né, que ficam desanimados. Aliás, falando entre os pais, né, a Bíblia diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Papai e mamãe, muitas vezes existem algumas raposinhas que nós permitimos que elas permaneçam dentro da nossa casa, e essas raposinhas vão fazendo com que os próprios pais irritem os filhos, e os filhos vão desanimando, até quando chega um momento em que os filhos dizem assim: não dá. E às vezes a criança não tem muita
condição de expressar aquilo. Às vezes a criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos não sabe expressar direito aquilo que ela está sentindo, mas ela expressa pela sua atitude. Cuidado! Às vezes essa raposinha sabe pode ser o quê? Falta de atenção para com seus filhos. Essa raposinha pode ser ausência do papai, pode ser ausência da mamãe. Pode ser uma palavra dita para a criança que coloca a autoestima dela lá no chão. Pode ser uma palavra dita para a criança que faz com que ela se sinta alguém que não tem nenhum valor. Pode ser uma atitude que entristece o coração da criança e a criança fica quietinha lá no seu canto. Uma raposinha fez com que aquela criança ficasse isolada lá no seu canto. Quantas famílias, queridos irmãos, quantas pessoas, quantos maridos, esposas e quantos filhos foram abalados por essas pequenas raposinhas. Então, queridos, Deus quer que nós apanhemos as raposinhas. Então, está declarada, está decretada a caça a essas raposas. Amém? Glória a Deus. Deus tem nos dado muitas armas espirituais para que a gente possa vencer todas as investidas de Satanás. Dentre essas investidas de Satanás, tem alguns exemplos que eu quero dar para vocês aqui rapidamente e que se tornam como raposinhas que alimentar, que raposinha é raposinha, mas à medida que ela vai se alimentando, ela vai crescendo, não é isso, Isabela? Aí se torna um raposão. E aí o que ocorre? O estrago é maior. Se as raposinhas fazem um estrago pequeno, o raposão, a raposa adulta, ela faz um estrago muito maior. E uma dessas raposinhas é a fofoca. Ah, gente, como existem pessoas que gostam de fazer fofoca. Muitas vezes algumas pessoas não se incomodam com a fofoca e acabam se envolvendo com elas. A Bíblia fala muito sobre o mexeriqueiro, né? Sobre o fofoqueiro. E as pessoas acabam assim lidando, está sabendo da última. Gente, nós seres humanos somos tão curiosos, mas tão curiosos, que quando alguém diz assim, está sabendo da última do fulano de tal? Aí o que acontece? Aguça, não é isso, pastor? Aguça a nossa curiosidade, não é isso, pastor Leal? Aguça a curiosidade para saber o que aconteceu com o fulano. E aí vem aquela pessoa que vai ser usada pelo inimigo como uma raposinha e diz assim, olha, eu vou dizer isso para você orar, tá bom? Ah, gente, isso aí é a fala, é a declaração da fofoca. É alguma coisa que não vai edificar em nada a outra pessoa, é alguma coisa que não vai ajudar em nada, pelo contrário vai fazer, porque aquela pessoa que teve um problema, ela tem a sua intimidade, a sua privacidade exposta, e aí aquela pessoa deixa que aquela raposinha faça algo no seu coração, ela segura aquela notícia para si, até o momento que ela encontra com uma outra pessoa, e aí a vez dela, olha, fiquei sabendo de fulano, está sabendo? Não, vou falar para você. Isso aí, meus irmãos, espalha de uma forma terrível e causa aborrecimentos, causa inimizades, acaba com amizades e destrói casamentos. Cuidado se você conhece algum fofoqueiro, algum mexeriqueiro próximo de você. Existem pessoas, Vanessa, que amam isso. Elas ficam de antenas ligadas para saber o que está acontecendo na casa do Efraim. Para que ele possa dizer assim, não, sabe Efraim? Lembra de Efraim? Pois é. E aí, nada impede, o pastor Cílio pode ter problema, a pastor Yara, Efraim, cada um de nós. Mas a quem interessa as nossas dificuldades? Para quem espalhar aos quatro cantos da terra as dificuldades, são raposinhas. São raposinhas que, inclusive, matam relacionamentos. Aliado com a fofoca, tem uma outra raposinha que é muito forte. E ela é muitas vezes mais fácil de ser abraçada do que a própria fofoca. Às vezes a pessoa diz assim, não, fofoca é muito feio, né?
fofoca, alguma coisa assim, mas aí a crítica. Aí a crítica é pior ainda. E a pessoa ainda vai, muito hipocritamente, dizer assim, o pastor Joaquim, não, é uma crítica construtiva. De construtivo, pastor irmão Fernando, não tem nada, mas é uma crítica. A pessoa que gosta de julgar, que gosta de censurar, né? Gosta de observar. Gente, ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Pastor Ciro não é perfeito, pastor Liara não é perfeito, nenhum de nós é perfeito. Todos nós temos os nossos problemas, temos defeitos. A perfeição nós vamos alcançar um dia, lá na glória, né? A Bíblia diz: até quando alcançaremos a estatura de varão perfeito? O crítico, ele invalida a palavra de Deus por causa da sua cegueira espiritual. Então ele sempre olha o lado ruim daquela pessoa, ele não consegue observar as virtudes. Ele critica, ele só quer saber de falar mal. Às vezes a pessoa faz alguma coisa muito boa, mas o crítico, o que ele consegue fazer? Vamos pegar um caso aqui, alguém que veio e cantou, adorou o Senhor, né, no canto. Aí o cara diz assim: não, cantou bem, mas deu uma desafinadinha. É o crítico que nunca consegue olhar na sua totalidade a virtude da outra pessoa. Ah, mas tem inveja também, né? E, gente, essa raposinha da inveja é terrível. A inveja que eles não deixam a pessoa prosperar, porque ela se concentra em tentar ser e em tentar ter o que o seu próximo tem. Esta é a maneira do invejoso viver. Entendeu, Rafael? Então, o cara tem lá tudo. Às vezes a pessoa tem tudo do bom e do melhor, mas aquela outra pessoa que é o alvo, né, da inveja dele, ela tem alguma coisa que não é nem tão boa quanto a que ele tem. Mas o que ele faz? Ele sempre dá um jeito de querer aquilo que a outra pessoa tem. Leva a pessoa ao descontentamento. Nunca está satisfeito com aquilo que possui, né? A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim: contentai-vos, né, com aquilo, contentai-vos com o que tendes. Seja a vossa vida livre do amor a dinheiro, e contentai-vos com o que tendes. Contente com aquilo que você tem, contente com aquilo que Deus te deu. Ah, pastor, mas é errado a gente querer mais, querer ganhar mais dinheiro, querer comprar bens, querer ter um carro mais novo, querer comprar uma casa. Não tem nada de errado nisso, mas você vai se contentar com aquilo que Deus vai permitir que você alcance no decorrer da sua vida. E aí, quando você se contenta, você vai ter condição de um golpe só matar a raposinha da murmuração. Porque a raposinha da murmuração, meus queridos irmãos, é um lamento, não é isso, Cristiano? A pessoa começa a ter aquele sentimento de autocomiseração, de autopiedade. Ô, gente, tem dó de mim. Olha para mim, olha como é que eu estou, olha a minha condição, né? E ela começa a murmurar, começa a reclamar. Puxa vida, ninguém olha para mim, ninguém tem atenção para comigo, ninguém me cumprimenta, ninguém olha, não, você, às vezes a pessoa ganhou um presente, mas ela olha para o presente que a outra pessoa ganhou e diz: não, o presente dele foi melhor do que o meu, né? Não, fulano de tal chegou e me cumprimentou, assim, me cumprimentou, mas ele cumprimentou a Isabela de uma forma assim muito mais esfuziante, demonstrou muito mais alegria, sabe? Gente, a murmuração é a pessoa que murmura, uma pessoa ingrata, e a ingratidão leva à murmuração. E o murmurador reclama contra tudo e contra todos, reclama contra a autoridade que foi delegada por Deus. Olha, vamos lembrar do povo de Israel no deserto. O povo de Israel teve uma experiência maravilhosa, de forma milagrosa, saiu do Egito, foi liberto da escravidão do Egito, experimentou, viu, né, com seus próprios olhos aquelas 10 pragas do Egito, e nada alcançou eles. Saíram, né, saíram despojados os egípcios, saíram ricos, porque os egípcios deram para eles tudo aquilo que eles foram pedindo. E aí, quando eles chegam lá no deserto, livres da escravidão, livres de todo o mal que eles afligia, num primeiro momento, quando eles sentiram sede,
quando eles tiveram fome, sentiram falta de comer pão, de comer carne, o que eles fizeram? Começaram a murmurar. E disseram assim: quem nos dera a gente ainda estivesse lá no Egito comendo as cebolas, comendo o pão que nos serviam. Não, tudo bem, a gente estava sofrendo, a gente era castigado, a gente era escravo, mas lá pelo menos a gente comia. Gente, quando Deus liberta, Ele liberta de verdade, entendeu, cara? Quando o Senhor liberta, Ele liberta. Agora, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Foi Jesus que falou. Tem um versículo que Davi falou assim: foi-me bom ter passado por essas aflições. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para que murmurar? Gente, vamos apanhar as raposinhas e não vamos deixar que elas devastem a vinha do Senhor e nem a nossa própria vida. Temos que estar atentos com as nossas prioridades no nosso relacionamento interpessoal. E o principal que eu quero dizer para vocês aqui é dentro de nossa casa. Como eu tenho dito lá, falei muito e fico muito feliz cada vez que eu ouço Sandra repetir aquilo que eu falei, que tudo aquilo que a gente aprende, o primeiro lugar aonde nós devemos praticar é dentro da nossa própria casa. Se nós conseguirmos praticar dentro da nossa própria casa, a gente consegue prosperar fora. Todo tipo de ensinamento, todo e qualquer tipo de ensinamento que a gente apresenta para o marido, para a esposa, para os pais e para os filhos, se nós conseguirmos praticá-los dentro de casa, no nosso relacionamento interpessoal, no trabalho, com a vizinhança, com os outros familiares, na igreja, nós vamos ter condição, sabe? Porque nós temos um excelente lugar de treinamento, não é isso, Alexandre? Que é dentro da nossa própria casa. Então, muitas vezes, essas raposinhas, Marinalva, as pessoas não se dão conta dessas raposinhas. E quando a pessoa acorda, quando a pessoa desperta, existem problemas que muitas vezes é necessário pagar um altíssimo preço para que aquele problema seja resolvido. E muitas vezes, infelizmente, as pessoas acordam quando já é tarde demais. Queridos, temos que ter uma boa comunicação. Nós estamos numa época em que os meios de comunicação estão muito avançados. Eles estão muito, assim, a maneira como a gente consegue se comunicar hoje é tremenda. Alguém lá no Japão, do outro lado do mundo, pode estar assistindo agora aquilo que eu estou dizendo, sabe? Alguém do outro lado do mundo a gente pode simplesmente, só a gente acessar aqui uma rede social, a gente fala com alguém do outro lado do mundo. Não tem limite de distância. Assim, acabou a distância. Antigamente, eu me lembro do tempo que eu namorava com a pastora Yara, era um telefone de fio, a gente ligava, e a não ser que a gente acertasse o horário de telefonar, eu a encontrava em casa e ela estava lá disponível. Mas fora isso, às vezes eu podia ligar de surpresa, ela não estava em casa. E aí, que dela? Aí, uma vez que ela viajou, antes da gente se casar, foi para a praia, ficou 15 dias na praia. E o Cirão? Cirão? Estou doidinho aqui, Aí o que eu fiz? Eu comprei, lembra disso? O Wilson vai lembrar, com certeza, nós estamos na temporada. Um álbumzinho chamado assim, A Maré. Sabe que era a Maré? Ouviu? Aí eu comprei um álbum daquele, fui enchendo o álbum, a maré, Aí quando ela chegou, eu entreguei o álbum completo para ela. Aí escrevi carta para ela e tal, aquela coisa toda. Gente, antigamente era muito difícil. Hoje não, Hoje, o que você faz? Está com saudade? Pega o telefone, liga, pode ser de madrugada, qualquer hora, Eu me lembro que quando eu comprei celular, tipo assim, a coisa está tão assim que você até perde a sua privacidade. Eu me lembro que quando eu comprei um telefone celular, aí eu liguei para o meu primo, falei com ele: olha, anota aí meu telefone, que agora eu tenho um telefone celular. Eu confesso a vocês que na hora eu fui meio inocente,
quando ele me falou, né? Mas depois que eu fui cair em mim, eu falei, Cirão, agora eu falo, agora eu te acho até no banheiro, hein? Ou seja, você perde a privacidade. Às vezes você está tomando banho, às vezes você está lá no banheiro, o telefone está tocando. Então, se você levou o telefone lá para o banheiro, né? Você está lá tomando banho, mas você não tem sede para tomar banho. Você dá um jeito de parar logo para ver lá quem é que está chamando, né? Então, gente, olha, tem muito cuidado com a questão da falta de comunicação. Não obstante todos esses recursos que existem hoje, muitas famílias não conseguem se comunicar. Papai e mamãe, conversa com seus filhos, troquem ideias com eles, procurem saber o que se passa na sua mente, no seu coração, procurem saber quais são os seus temores, procurem saber quais são as suas dúvidas, procurem saber quais são os seus anseios, procurem saber quais são os seus sonhos, sabe? Conversem com eles, comuniquem com eles, maridos e esposas. Precisam saber o que se passa com o seu marido e com a sua esposa. Procure saber como é que ela está, como ele está. Às vezes, gente, uma pergunta tão simples. Existem casais que não têm esse hábito, né? Então, por exemplo, pela manhã, né? Bom dia, tudo bem? Passou a meia-noite? Você dormiu bem? Ah, pastor, mas eu estava dormindo, o cara estava dormindo. Para perguntar se ele dormiu bem, roncou a noite toda para perguntar se ele dormiu bem. Às vezes não dormiu bem, às vezes dormiu a noite toda, roncou a noite toda, mas não dormiu bem. Às vezes teve pesadelo, às vezes levantou com dores no corpo, às vezes estava passando mal, o marido ou a esposa. Gente, comunicação, saber como está. Às vezes você está vendo seu marido meio assim, olhando meio atravessado para você, ou então a esposa. Aí você percebe, é claro, que alguma coisa não está indo bem. Tem gente que tem medo de perguntar, mas pergunta, está tudo bem com você? O que está acontecendo? É a única coisa, de repente, que o marido ou a esposa está esperando que você pergunte. Entendeu? Comunicação, entendeu, Efraim? Isso é tão importante, a gente poder se comunicar. E às vezes nós nos comunicamos tão bem com as pessoas de fora, né? No nosso trabalho, as pessoas que nos procuram, a gente está sempre pronto para conversar, pronto para atender e quer retornar rapidinho. Mas e o marido e a esposa? E os pais? E os filhos? Como é que fica essa história aí? A raposinha da falta de comunicação. Vamos matar essa raposinha. Amém? Não deixe essa raposinha crescer, porque à medida que ela cresce, mais distante o casal vai ficando, mais distante a família vai ficando, e no caso dos pais, mais distante. E aí o que acontece? Essa raposinha se torna um raposão, e aí o que acontece? Aparece sempre gente de fora que vai ser um raposão, que vai dar atenção para o seu filho e para a sua filha. E normalmente o traficante, normalmente o pedófilo, normalmente alguém que vai fazer uma coisa de ruim para o seu filho ou para a sua filha. Então nós temos que matar essa raposinha da falta de comunicação. Outra raposinha que tem gente que diz, pastor, eu não consigo, não dá, é a raposinha da falta de perdão. Não, isto é imperdoável, pastor, é imperdoável. Olha, eu sempre digo o seguinte quando eu falo sobre perdão, eu volto lá na oração que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los, né? E aí Jesus falou, portanto, vós orareis assim. Os discípulos falam, Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus falou, tudo bem, então vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Até aqui tudo bem, né? E perdoa-nos as nossas dívidas. Ótimo! Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Queridos, imaginem vocês se Deus fosse nos perdoar da mesma maneira como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofendem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem muita raposinha da falta de perdão em muitos lares. Marido para a esposa, esposa para o marido,
pais para os filhos, filhos para os pais, irmãos entre si, parentes, familiares e outras pessoas no nosso relacionamento. Queridos, vamos matar essa raposinha da falta de perdão. Outra raposinha é o seguinte, aliás, até tem um exemplo aqui do avivalista John Wesley, né? É o fundador da igreja wesleyana, né? E alguém disse para ele assim: olha, eu não perdoo. A pessoa errar comigo, eu não perdoo. Aí sabe o que o John Wesley falou para ele? Disse assim: então ore para que você nunca peque. Ore então para que você nunca peque. Não tem jeito, todos nós erramos, né? Falta de respeito. Acabou o respeito em muitos lares. Essa raposinha da falta de respeito, ela tem saído das quatro paredes dos lares e elas têm alcançado a sociedade em geral. Nós precisamos cultivar o respeito um para com o outro. O marido respeitar a esposa respeitar o seu marido, os pais respeitar os filhos. Os pais são autoridades sobre os filhos, mas os filhos precisam ser respeitados. Por isso que a Bíblia diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Sabe? Precisamos ter esse entendimento. Irmão irritando, não, pai, esse negócio de briga de irmão, isso é natural, isso é comum. Bom, vamos que seja algo normal de acontecer. Mas o que os pais têm que fazer? Os pais precisam mediar. Não é isso, Isabela? Isabela se lembra muito bem, a do Xandão, quando eles tinham lá uma treta lá, né? Aí eu conversava com eles, orava, disciplinava, aí orava, aí no final tinha alguma coisa que eles precisavam fazer, que eles não gostavam, mas no final ficava tudo rindo, né? Eu dizia: agora abraça e beija, não é isso? Às vezes dava aqueles abraços de lá, não é assim não, é um abraço de verdade, assim, beijo e tal, diga eu te amo, né? E aí, olha hoje a Isabela, já é casada, mãe, o Xandão, né? Cada um tem as suas particularidades, mas eles se amam. Quantas vezes eu já vi Isabela preocupada com o Xandão preocupada com a Isabela, né? Então, e olha, irmãos, isso é importante quando nós pais, a gente coloca, incentiva os nossos filhos no tocante ao respeito um para com o outro, tá certo? Tem uma outra raposinha, né? Que é a raposinha da falta de interesse pelo bem-estar do outro. É aquela raposinha onde a pessoa, ela é egoísta, ela olha somente o seu lado pessoal. Esse lado pessoal. Quer ver uma coisa que a gente vê muito fora de casa? Entra no ônibus para você observar que tem muitas mulheres e muitos idosos em pé. E muitos jovens assentados, né? O que é isso? Falta de interesse pelo bem-estar do outro. Existe, por que aquele jovem não levanta para dar um lugar para um homem mais velho, um senhor, uma senhora, mesmo para uma jovem, para uma mulher? Por quê? Porque não aprendeu em casa a questão do bem-estar do outro. Me lembro que foi difícil para o senhor não aprender, mas ele aprendeu, né? Vai tomar banho, hora de tomar banho. Aí fala: filho, a sua irmã primeiro. Pai, por quê? Né? Não, porque ela é uma moça, né, filho? Então, primeiro as damas. Aí fazer, não, primeiro a sua irmã. E ele sempre contestava: não, filho, por causa disso. Agora pergunta hoje a esposa dele, a Priscila, quão cavalheiro é o marido dela. Como que ele cuida pelo bem-estar da esposa? Porque ele aprendeu, sabe? Então, Bárbara e Efraim, ensinem o Samuel. Isabela e Rafael, ensinem lá o Daniel e Mateus, né? Sandra e Rebeca, ensinem o Estevão. É isso? Os outros são tão maiores, mas mesmo os maiores, né? Está aqui o Mateus, está aqui o Christian, né? Então, assim, todos precisam zelar pelo bem-estar do outro. O Renatinho, mas não é só dos meninos, dos homens para as mulheres, não. Das mulheres para os homens também. Sabe? Porque aí, na sua vida, né, eles vão crescer com esse conceito, né? Essa questão do bem-estar. Agora tem uma raposa aí, meus queridos, que é terrível. E que, infelizmente, isso influencia de forma negativa a nossa sociedade. E essa raposinha é a raposinha do mau exemplo dos pais. Gente, como é terrível a maneira como muitos pais agem,
sabe? A maneira como eles tratam os seus filhos, a maneira como eles falam, a maneira como eles não dão importância para os seus filhos, a maneira como eles tratam diferente uns dos outros, a maneira como eles comparam o filho com o outro, a maneira como eles dão preferência como filho para com a filha, né? Então, isso é um bom exemplo. Eles vão crescer aprendendo com essa raposinha do mau exemplo. E sabe onde que isso vai estourar? Onde que essa bomba vai estourar? No casamento. Lá no casamento, ele não vai ser um bom marido e ela não vai ser uma boa esposa, porque eles terão aprendido, está inculcado na mente deles o mau exemplo do papai e o mau exemplo da mamãe. E para finalizar, eu quero dizer aqui, falar do mito da grama mais verde. Essa raposinha, onde a impressão que se tem é que tudo que acontece na outra família, na outra casa, é melhor do que na nossa família, na nossa casa. Olha, esse mito da grama mais verde é terrível, em todos os sentidos, da parte do marido, da esposa do marido, dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Tem gente que diz assim, eu gostaria de morar naquela casa ali. Porque você não conhece a realidade daquela família. Aparentemente, está tudo muito bem. Mas olha, quando você passa um dia lá, para você ver. E assim por diante. Retire, queridos irmãos, o mais breve, com urgência, todas estas raposinhas de dentro da sua casa. Porque elas são altamente nocivas para a nossa família. Então, qual que seria a solução para acabar com essas raposinhas, pastor Ciro? Já que você falou tanto dessas raposinhas. Primeiro, é atear o fogo do Espírito Santo na vinha, né? O fogo do Espírito não queima a vinha, ele só afugenta as raposinhas. Então, quando nós estamos movidos pelo poder do Espírito Santo, quando nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós, né? As raposinhas não contam, elas vão embora. Alimentar as chamas deste fogo com a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, a oração, tapar todas as brechas, vigiando para não dar lugar ao diabo. O que a Bíblia diz? Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E tapar as brechas. Não adianta apenas expulsar as raposinhas. Se você expulsar a raposinha, mas deixar a brecha aberta, ela vai voltar. O que Jesus falou a respeito de uma pessoa que é liberta, né, do espírito das trevas, de possessão? A casa fica limpinha. Se a pessoa não toma conta, ele vem e traz outros piores consigo mesmo, né? Então, quando a gente tapa as brechas, o inimigo fica furioso, porque não tem mais espaço aonde ele possa agir. E para finalizar, hoje eu deixei a historinha para o final. Eu sempre conto no início, né? Mas achei interessante no final para vocês entenderem. Essa história foi contada pelo pastor Ronaldo Lidório, que é um grande missionário, né? Que esteve na África durante muito tempo, entre as tribos lá, né? E foi contada, foi narrada por dois concombas, né? Uma tribo, né, africana. E um passado, 3 pessoas, depois que ele lhes falou das estratégias do inimigo para confundir o povo de Deus. E aí eles contaram a seguinte história, que vivia numa mata, junto a um determinado rio, um leão idoso, muito sábio, que era o líder dos animais que habitavam. E ele era muito respeitado entre todos. Então, diante da sua experiência, né, a sua idade e da sua sabedoria, ele desenvolveu uma personalidade paciente, meticulosa, vagarosa, quase beirando a contemplação. Todo mundo admirava aquele leão, né? Ele era muito ouvido pelas pessoas, e quando ele dizia assim, eu creio que deve ser feito assim, ninguém ousava discutir, porque ele era a sabedoria em pessoa. Até os seus rivais o criticavam, né? Que o criticavam pelo seu jeito pacificador, enxergavam nele uma fonte de sensatez. Só tinha um pequeno, porém quase imperceptível defeito na sua personalidade. Um só, pequenininho, né?
mas que as pessoas não viam como assim, como um erro, mas apenas como uma excentricidade, até mesmo uma virtude, diziam algumas, né? Aquele leão odiava a sujeira, não gostava de sujeira de jeito nenhum. Lama, resto de comida, ou uma simples poeira, deixava aquele leão irritado e descontente. Não chegava, entretanto, a ser suficiente para nenhuma discórdia, discussão, no máximo assim, um balançar na cabeça, dizendo não é possível, né? Ou um ligeiro suspiro de indignação. Bom, esse é o primeiro personagem. Descendo um pouquinho mais o rio, no topo de uma árvore frondosa, bonita, morava o leopardo. Esse leopardo, ele era esguio, ele era vivaz, alegre, sabe? Brincalhão, contador de piadas e particularmente gostava de contar histórias engraçadas sobre os habitantes do rio. Sempre fazia piada sobre todos eles, né? E era chamado em qualquer emergência, e mesmo sem a ponderação e a experiência do leão, ele conseguia resolver os problemas, fazendo piadas dos problemas e tornando-os menos sérios. Aquele leopardo quase nunca usava da sua autoridade, da sua condição de ser mais forte, gostava de andar pelo meio da mata, né? E ele sempre muito brincalhão, dizia, colocava os macaquinhos lá em alvoroço, dizendo que eles seriam a sua refeição no dia seguinte. Mas ele é aquele estilo brincalhão, né? Amigo, companheiro. Mas olha, apesar de tudo isso, tinha uma coisa que eu tirava do céu, uma coisa pequenininha. Ele ficava com muita raiva sempre que alguém o fitava. Sempre que alguém olhava fixamente para ele. Poderia conversar durante muito tempo com todo mundo, desde que ninguém o olhasse diretamente com seus olhos. Ele ficava irado, soltava aquele rugido e saía mal-humorado. Então, todo mundo conhecendo essa característica do leopardo, brincavam entre si e pagavam a ele com a mesma moeda, dizendo que ele começou a ficar com o problema de alguém fitá-lo depois que ele olhou na água e viu sua imagem lá. Aí zoaram o leopardo também, né? Era uma versão lá dos macacos que tinha uma forma contra ele. Mais distante, perto da árvore alta, vivia uma cobra, o nome dela era Pitão, né? E dentre tantas as cobras, outras que habitavam naquele lugar, ela era mais forte e mais inteligente entre elas. Era temida entre os animais. Mas ela não era de difícil relacionamento, não. Ela era dócil, era séria, compenetrada e muito desconfiada. Mas também ela sempre ajudava os outros animais, né? Houve uma ocasião que teve uma grande enchente. E aí, o que ela fez? Ela gentilmente se dispôs, né, como voluntária, a ajudar os animais que não conseguiam nadar. Então ela fez aquela coisa muito bacana lá entre eles. Aí os animais, os mais críticos, disseram assim, mas ela fala disso até hoje. É um feito que ela não para de falar, né? Apesar de não ter a sensatez do leão e a descontração do leopardo, aquela cobra era reconhecida também como líder, né? Um líder não deve ser temido, nem ranzinza e nem desconfiado. Lembrava os macacos, mostrando que retiraria o cargo dela, né, se pudesse, né? Mas era sabido também que aquela cobra tinha um grande complexo de inferioridade, mas que era uma coisa pequenininha, que era uma coisa muito rara de acontecer. Pelo fato dela ter que rastejar, sempre ficava abaixo de todo mundo, né? E muita gente ignorava a sua presença, que não conseguiam vê-la. E certa vez um elefante pisou naquela cobra, né? Porque não a viu. Isso causou grande indignação naquela cobra, né? E desde então ela detestava ser tocada por alguém e dizia assim, nunca pise em mim, tá bom? Aí um dia naquela floresta, né, que aconteceu uma situação de emergência, um assunto muito urgente que envolvia todos os animais da floresta. Qual que era o assunto? Havia um grupo de hienas, né? Hienas temidas por todos os animais de bem, que haviam tomado a decisão de mudar para aquela floresta. Então, gente, não podemos deixar essas hienas ir para cá, não. Ninguém mais vai ter paz, vai ter sossego, né? E aí todos estavam preocupados, teve muitos boatos, muitos rumores a respeito daquilo. E o leão, né, com a sua autoridade, né, com a sua sensatez,
e vendo o estado de pânico, decidiu convocar uma reunião entre a liderança, os 3 principais líderes, ele, o leopardo e a cobra, né? Então, iriam se reunir ali na sua moita no dia seguinte. No dia seguinte, lá estavam eles, o leopardo estava, né, sempre brincando com o leão, chegou lá a cobra, também riram dela, porque normalmente ela chegava atrasada, né? E aí, como sempre aconteceu, conversaram durante o dia, trocaram ideias, né, sobre todas as implicações da vida da hiena para aquela cidade, para aquela floresta, e depois de ouvir, assim, as considerações de todos os animais, quando eles estavam prestes a tomar uma decisão, chegou o almoço. E aí chegou a comida, né? E aí todo mundo parou para comer. Comeram assim regaladamente. E depois de comer, o que o leão fez? Ele foi tirar uma soneca. O leão, o leopardo e a cobra pita. Todo mundo dormindo lá e todos os outros animais esperando eles acordarem para que pudessem tomar a decisão. Nesse momento, enquanto os 3 dormiam, surgiu sorrateiramente, muito discretamente, um pequeno inseto típico daquela floresta chamado quintano, né? É uma espécie assim de grilo de apenas 2 centímetros de tamanho e que costuma fazer um buraquinho na areia onde se esconde nos momentos mais quentes do dia. Sem que ninguém percebesse, aquele quintano, aquele grilinho, pulou até o lugar onde estava o leão. E justamente na frente do leão, ele começou a cavar o seu buraquinho. Só que com as patinhas traseiras. E ele começou, né, a cavar o buraco, e à medida que ele cavava o buraco, ele ia jogando, né, aquela areia para trás, né? Só que com a força das suas patinhas, ele conseguiu arremessar aquela areia no focinho do leão. E o leão está lá dormindo, de repente o leão sentiu o cheiro da poeira. Mas ele levantou de um salto. Levantou rapidamente, né? E julgando que era uma brincadeira do leopardo, o cara era muito brincalhão, né? E foi para cima dele, olhou bem nos olhos dele e falou assim: por que você me sujou? Você sabe que eu detesto sujeira? Aí o leopardo olhou para ele e disse assim: eu não sei do que você está falando, mas olha, você sabe que eu odeio quando alguém me olha fixamente, quando alguém me fixa assim. Aí os dois começaram uma luta ferrenha, terrível, né? E o leopardo pisou, né? E aí os dois começaram a luta. E não percebendo a cobra, o leopardo pisou com a sua pata traseira na cobra, fazendo com que ela acordasse. Ela disse assim: eu já falei que eu não admito ser pisado por ninguém. O leopardo, mais forte, né, matou o leão. Mas em seguida começou a tremenda batalha entre a cobra e o leopardo. E ela, mais sagaz, enlaçou o leopardo e o apertou tanto até que ele morreu. Entretanto, com todo o esforço que ela fez para matar o leopardo, ela também morreu. Houve silêncio em toda a floresta. E agora? O que vai acontecer? Como é que líderes tão bondosos, gentis e responsáveis chegaram a ponto de se matar? Todos se perguntaram, perplexos, atônitos, todos abaixaram suas cabeças e se dispersaram. E o quintano? O quintano, depois que ele acabou tudo, saiu lá do seu buraquinho na areia, olhou ao redor e começou a pular em direção a outro vale, à procura de outros líderes em outras florestas. Queridos, o diabo é como o quintano, pequenininho assim, quase imperceptível muitas vezes. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, como diz lá em 1 Pedro, né? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. E o Senhor Jesus falou: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Tiago disse: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Vamos matar as raposinhas. Vamos matar as raposinhas. Não vamos deixar que essas raposinhas prejudiquem o nosso casamento, os nossos relacionamentos interpessoais, a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Amém? Vamos ficar de pé, curva a sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar. Você que nos assiste também, se puder, fique de pé, se não, curva a sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você parasse um pouquinho para pensar quais são as raposinhas que tem se colocado diante de você e que tem prejudicado o seu casamento, tem prejudicado o seu relacionamento em família, o seu relacionamento com os seus amigos, na sua casa, no trabalho, na vizinhança, na igreja. Como é que isso tem acontecido? Como você tem se comportado diante dessas pequenas raposinhas? Elas vieram para devastar os vinhedos, tentando roubar, devastar, acabar com aquelas flores para que elas não produzam fruto. O Senhor quer que a gente produza fruto para a glória dele. E com essas raposinhas a gente não consegue. Que você se disponha, que cada um de nós se disponha a matar essas raposinhas para que a gente tenha condições de produzir frutos para a glória do nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus te agradecemos por esta palavra que o Senhor nos falou nessa manhã. O Senhor falou primeiramente comigo e depois o Senhor falou com cada um dos queridos irmãos aqui presentes e cada pessoa que nos assiste nesta hora. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, nos sustente, nos guarde, para que a gente esteja atento, estejamos atentos a todas essas pequenas e aparentemente inofensivas raposinhas que chegam para roubar a nossa paz. Que o Senhor nos dê espírito de vigilância, que o Senhor nos ajude para que a gente possa seguir adiante, olhando para Jesus, mas sempre sendo sóbrios e vigilantes com todas as artimanhas do inimigo. Receba, pois, ó Deus, a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se sentar.